O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai deles as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até o mesmo que tem. E quanto a estes inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs aqui presentes e que nos acompanham em tantas partes deste Brasil e do mundo. Já há vários dias, a primeira leitura é do segundo livro dos Macabeus. Um livro que retrata uma situação mais ou menos uns 150 anos antes de Cristo. Portanto, um dos últimos livros do Antigo Testamento. E que, especialmente esse segundo livro do Macabeus, procura mostrar a importância da fidelidade ao Senhor. Quando fala da lei, é da vontade de Deus, fidelidade à vontade de Deus. Vimos o caso daquela mãe com 7 filhos. Grande parte dos judeus havia aceito a proposta do rei, abandonado o Deus verdadeiro e passando a adorar os novos deuses que o rei queria introduzir na vida do povo judeu. Mas essa família, mãe e 7 filhos,
perseveram na fé. E porque perseveram, cada um deles começou a ser martirizado até o último. E a mãe, para incutir assim a confiança dos filhos no Senhor, insiste em duas ideias. Primeiro, Deus é o Criador de tudo. Portanto, Ele não vai nos abandonar. Depois, Deus é o Criador particularmente do ser humano. A vida é dele. Ele que nos deu a vida. E com essas admoestações, advertências, incentivos, ela conseguiu a perseverança dos filhos. O que aprendemos dessa lição? Primeiro, a vida é dom de Deus. Não fomos nós que a obtivemos por méritos, por esforço. Um presente de Deus. Mas um presente que Deus nos dá, esperando que nós façamos alguma coisa de bem. E que nós devemos valorizar mais. Nós somos administradores da vida. E o que a gente tem feito da própria vida? Agindo de acordo com a vontade de Deus, procurando descobrir o que Ele espera de nós, ou procurando a própria satisfação, os próprios projetos, sabendo que tudo passa. Essa passagem do livro de Macabeus é a passagem mais forte e consistente do Antigo Testamento sobre a crença na vida após a morte. Que vale a pena perseverar, lutar, porque haverá uma recompensa da parte desse nosso Deus. Isso deve ser um incentivo para nós, porque tudo passa, como dizia Santa Teresa d'Ávila, tudo passa. O que é que fica? Fica aquilo que a gente faz e que corresponde ao que Deus espera de nós. O Evangelho começou e terminou falando de Jerusalém. Primeiro dizendo que Jesus estava próximo de Jerusalém, depois que Jesus estava a caminho de Jerusalém, subindo para Jerusalém, já que fica no lugar mais elevado. Por que essa insistência? Porque Jerusalém para Jesus vai ser o lugar onde, de uma maneira muito especial, ele vai mostrar a importância de fazer a vontade do Pai. Lá ele vai realizar a vontade do Pai de uma forma plena. Ele mesmo teria outros desejos, até pediu, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, que era o martírio, que era a morte, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Então Jesus vem nos mostrar justamente isso, que o Pai tem um plano e que recebemos os dons, aquelas moedas de prata que ele deu, aquelas 10 pessoas, são os dons que Deus dá para cada um de nós em nossa vida. E quer que a gente frutifique, que produza efeito, não só para a gente mesmo, mas em bem dos outros. Tem pessoas que dizem, eu procuro não fazer mal a ninguém, e para mim isso basta. Mas é muito pouco. Deus não nos colocou aqui, nessa vida, nessa terra, apenas para não fazer mal a ninguém. Isso é o mínimo. Mas Ele nos colocou e até deu assim 2 mandamentos muito claros, ativos, que nos incentivam, sempre indo para frente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Não sobra nenhum espaço para egoísmo. E depois, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, querer o bem do outro, o bem que a gente quer a si mesmo. Isso é produzir frutos. Isso é realmente passar pela vida deixando marcas profundas. Portanto, tudo que temos, recebemos de Deus. Tudo que temos, Ele espera que a gente converta para a sua glória em benefício dos outros. Que Ele nos dê a graça, a exemplo de Santa Cecília, de perseverar. O Senhor nunca disse que seria fácil segui-lo, seria cômodo, mas ao mesmo tempo Ele deixou claro que ninguém se arrependeria se Ele fosse fiel. E aí, os santos, como Santa Cecília, são testemunho disso. Assim seja. Amém.